É necessário que andemos uns com os outros. Então, se você examinar, por exemplo, os textos do Novo Testamento que tratam do assunto da mutualidade, você vai ficar impactado, porque são mais de 50 referências no Novo Testamento que usam as expressões uns aos outros, ou uns para com os outros, ou uns pelos outros, ou ainda a expressão mutuamente, ser vivos mutuamente. Então, todas essas expressões que se referem à mutualidade e a esse uns aos outros, elas mostram o caminho para sermos edificados juntos. Não basta andarmos com Deus pessoalmente, não basta recebermos revelações de Deus pessoalmente, não basta termos um bom nível de maturidade pessoal, porque esse pessoal, esse individual, não cumpre o propósito eterno de Deus. Nenhum de nós pode ser chamado, segundo a linguagem do Novo Testamento, individualmente, de noiva de Cristo. Esse não é um termo que possa ser aplicado ao indivíduo. Está equivocado se fizermos isso. Nenhum de nós pode dizer, eu sou noiva de Cristo, porque esse termo é exclusivamente coletivo. Nós fomos chamados para sermos a noiva coletiva de Cristo. Como nós poderíamos então isolarmos ou compreendermos o nosso chamado, a nossa história com o Senhor, a nossa jornada, o nosso próprio avanço na maturidade cristã como algo alienado do corpo de Cristo? Deus não cumpre o seu propósito assim. Então, quando nós examinamos o trabalho de Deus nessa testemunha chamada Abraão, nós vemos não só o que Deus realizou nele, sem dúvida este é o ponto de origem. Se Ele não realiza em nós, Ele não realiza nada através de nós, não é? Mas se Deus realiza algo em nós, Ele sempre realiza para que haja um testemunho do seu nome. Por que estamos enfatizando e reforçando isso que também já falamos ontem? Onde foi que a jornada de Deus com Abraão terminou? Para que isso fique claro. Onde foi? Moriá. O que nós temos em Moriá? Em Moriá nós temos o testemunho de Deus. Irmão, não havia ninguém andando com Deus na época de Abraão, a não ser exclusivamente Abraão. Abraão foi chamado exclusivamente, não havia um corpo caminhando junto com Abraão. É claro, havia somente Abraão, sua esposa, o sobrinho que carregou com ele, não é? Então, quando o trabalho de Deus em Abraão é finalizado, o que nós temos em Gênesis 22 é um testemunho que toca o nome de Deus, como já falamos. Abraão representa Deus o Pai, Isaac representa Deus o Filho. O que é realizado em Moriá representa o Evangelho, o propósito do Evangelho. Deus enviou o seu Filho para quê? Para que nós sejamos não apenas redimidos, mas para que nós sejamos transformados na sua própria imagem. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele sai da terra de trevas, de alienação, de idolatria, e se torna nada menos do que uma representação de Deus, o Pai, na história redentora. Isso é algo tremendo, o que foi realizado na vida de Abraão. Por esse motivo, creio assim, ele é chamado de o Pai de todos aqueles que creem. Porque nós também fomos chamados dessa mesma história de trevas, Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele resplandeceu nos nossos corações, para que cada um de nós fosse iluminado para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora, qual é o propósito? É que eu conheça, você conheça, que nós tenhamos então a nossa vida avançando nesse conhecimento de Deus individualmente? Não. É para que Deus tenha um testemunho do seu nome. Quem é o Pai? Quem é o Filho? Qual é o propósito, o significado e a beleza do Evangelho? Não é? Então vamos lembrar que Moriá fala do testemunho de Deus, e o testemunho de Deus toca então o aspecto coletivo. Graças a Deus que é assim, irmãos. Do contrário, bastaria que nós tivéssemos, por exemplo, encontros como esse, e tudo em nossa vida seria realizado. Nós não precisaríamos de assembleias locais, nós não precisaríamos viver realmente juntos, nós não precisaríamos compartilhar nossas vidas com ninguém, nós não precisaríamos orar uns pelos outros, bastaria que nós orássemos por nós. Nós não precisaríamos servir uns aos outros, não é?
nós não precisaríamos receber tanto de Cristo que recebemos uns dos outros. Seria Deus, nós, nossa Bíblia, o Espírito Santo na nossa casa, e tudo estaria encerrado. Mas isso não cumpre o propósito de Deus, isso não representa o testemunho do seu nome. Então, a finalidade principal, me permitam enfatizar mais uma vez, ao caminharmos por essa jornada de Gênesis 11 a Gênesis 22, é vermos o impacto do trabalhar de Deus no que concerne a nossa vida uns com os outros. O que o Senhor há de tratar em nossas vidas, para que nós não sejamos pedras brutas, ainda que sejamos pedras vivas, mas não sejamos pedras brutas, mas sejamos